minhas amigas e meus amigos. É uma alegria muito grande recebê-las e recebê-los aqui nesse lugar onde nós já realizamos muitos eventos do IRI, na manhã de hoje, casa cheia, para tratar de um tema que é muito importante para o Brasil, que entretém uma relação íntima e, às vezes, tensa com os Estados Unidos da América do Norte. E, portanto, as eleições naquele país dizem muito ao Brasil. São importantes para o Brasil e precisam ser observadas com muita atenção. Nós recebemos, na manhã de hoje, uma pessoa muito importante e intensamente envolvida nessas eleições. Aquele que foi prefeito de Nova York, deixou sua marca profunda na cidade de Nova York, é um progressista, é um democrata, é um homem que entende do seu país e dessas eleições, porque tem um papel relevante na coordenação da campanha do presidente Joe Biden, que é contendor, sabemos, direto de Donald Trump. E nós sabemos que o que quer que aconteça, caso de Biden, o caso de Trump, isso tem consequências para o Brasil. Nós queremos entender essas consequências, queremos entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, a dinâmica da política e dos trabalhos de preparação e da campanha eleitoral nos Estados Unidos, o modelo americano, que é bastante diferente do nosso. Enfim, queremos ouvir do prefeito de Blasio um pouco sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos e, em acontecer nos Estados Unidos, o que vai acontecer no Brasil. Então, eu peço, e vou falar em inglês, conversar com ele, nós vamos ter uma conversa aqui, e para que essa conversa flua, eu vou conversar no meu inglês macarrônico com ele, e, enfim, porque fica mais fácil e mais íntima a nossa interação. E aí vocês vão encontrar os headphones para acompanhar, para aqueles que prefiram acompanhar a tradução do meu inglês, porque a do dele não precisa, vocês vão entender. Então eu convido the one and only Bill de Blasio. Thank you, sir. Thank you so much for being with us. Muito obrigado pela sua presença conosco. Acho que já podemos começar a nossa conversa com algumas impressões suas sobre essa situação muito importante para o seu país e para o nosso país, né? Já que a gente tem uma relação tão longa e um laço tão íntimo e uma relação às vezes tensa entre o Brasil e os Estados Unidos. Por favor. Muito obrigado, Valfrido. E eu gostaria só de fazer uma abertura e depois a gente faz a nossa conversa, então eu vou me levantar. Bom dia a todos. É um prazer ter essa oportunidade de falar com vocês e também fico muito grato porque, graças ao Valfrido, eu já tive a oportunidade de entender um pouquinho melhor as questões do Brasil, de São Paulo, e isso, para mim, é um momento muito significativo e extraordinário para a minha vida, porque esse é um país que eu admiro de longe, como alguém que está envolvido no processo político, como alguém que tem interesse em criar uma sociedade mais justa e mais igualitária. Várias coisas aqui me inspiram, e eu sei que vocês também enfrentam desafios, mas graças ao Valfrido eu já tive a oportunidade de começar a me envolver com o Brasil, e eu fico muito grato por isso. E a conferência em Brasília, há algumas semanas, foi algo que mexeu comigo, porque a gente pôde falar sobre como realizar mudanças, como transformar, como iniciar reformas, que é algo que a gente faz todos os dias nos Estados Unidos, em Nova York, e a gente tem um grande caminho pela frente. Então, a gente precisa ter humildade em encontrar esse caminho para buscar uma sociedade que funcione melhor, que trate melhor seus cidadãos, e é uma humildade porque ninguém aperfeiçoou esse processo ainda. Está todo mundo tentando. Mas eu vi coisas incríveis em Brasília e, portanto, quero agradecer por ter podido participar. Brevemente, se vocês estão confusos com a política nos Estados Unidos, eu só quero dizer que vocês são normais. A gente também está confuso com a nossa própria política. Muita gente está confusa com essa situação atual.
E eu acho que ninguém poderia ter previsto a dinâmica que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Estamos tentando entender e, para deixar tudo mais interessante ainda, tudo que a gente acreditava antes, por exemplo, pesquisas de opinião, estão se tornando cada vez menos precisas e significativas. As regras de discurso, as regras civis mudaram. Mas o que não mudou é aquele interesse básico que as pessoas comuns têm em tentar determinar qual candidato, qual partido vai os beneficiar mais. E eu quero enfatizar essa pergunta: quem vai cuidar de mim? Quem representa o meu interesse? Quem me entende? Essa pergunta é ainda mais pertinente após a pandemia. O que é interessante é que a análise política nos Estados Unidos não faz tanta referência à pandemia, mesmo esse tendo sido um evento sísmico que realmente atingiu todas as pessoas dos Estados Unidos, as transformou e as deixou mais vulneráveis e confusas. A dor e a perda humana foi imensa nesse momento. E a gente ainda não processou isso, a gente ainda não entendeu perfeitamente o que isso significa para a gente, para a nossa vida e para a nossa política. Mas o que podemos dizer é que o povo americano agora está insatisfeito, está preocupado. Eu sou democrata, como o Valfrido falou, eu sou partidário, eu apoio Joe Biden, mas eu posso falar abertamente e sinceramente que eu vejo a dor, a confusão e o medo que estão sendo sentidos pelos eleitores americanos. Isso não significa que eles vão necessariamente escolher o Donald Trump porque ele fala de uma outra forma. E eu diria, na verdade, que no mundo com maiores incertezas, no mundo mais complicado, de certas formas, as pessoas vão encontrar uma certa segurança no Joe Biden. E essa é uma dinâmica fascinante que estamos testemunhando. E hoje à noite teremos um debate que será importantíssimo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu achei uma escolha interessante da equipe do Biden. E eu vou contar um pouquinho a motivação por trás disso. Mas eu acredito que o que está acontecendo nessa eleição é que, nesse momento de grandes incertezas, muitos eleitores americanos vão querer voltar para casa e buscar aquilo no que eles confiam. Essa eleição vai ser decidida, no fim das contas, por um número pequeno de pessoas de um grupo muito específico. E eu acredito muito nisso. Eu já trabalhei nos bastidores das campanhas, inclusive campanhas presidenciais. Eu já fui eleito, eu já concorri à presidência dos Estados Unidos em 2020. O Valfrido não falou isso. Eu não ganhei essa eleição, tá? Eu não fui eleito presidente. Não deu certo para mim. Mas eu fui aos debates com o Joe Biden, com a Kamala Harris e todos os outros candidatos. E o que vai decidir essa eleição é esse pequeno grupo de pessoas, de poucos milhões de pessoas, mulheres que vivem em periferias de cidades, em 6 estados, que têm opiniões políticas moderadas, grande parte não são partidárias de nenhum dos dois partidos, e algumas são republicanas que vão trocar e votar pelo Joe Biden com base no aborto, mas não apenas isso. Essa questão, eu acho que é um grande desenvolvimento político que ocorreu nos últimos anos. Isso já teve seu papel em diversas eleições nos Estados Unidos em 2022, 2023 e 2024. E os resultados foram extremamente consistentes. As mulheres eleitoras, inclusive republicanas ou mais moderadas, estão votando pelos democratas porque elas tiveram direitos removidos pelo Trump. É o primeiro caso na história dos Estados Unidos em que um grande direito foi removido, foi anulado. Não subestimem isso. Isso significa muito para mulheres que estão em idade de serem mães, mas também para mães e avós.
esse grupo de mulheres vão decidir a eleição e eu acredito que vão favorecer o Joe Biden. E eu também acredito que esse grupo de mulheres e alguns outros eleitores foram comovidos por esse desejo de ter um líder que vai conseguir navegar pelo mundo. Claro que existe esse discurso de apresentar o Biden como uma pessoa velha, frágil, mas os fatos mostram que ele é uma pessoa muito capaz e habilidosa. O governo dele teve grandes conquistas e eu queria que ele se apresentasse de outra forma, mas a gente não pode esquecer dessas conquistas e das habilidades dele. Por isso, eles decidiram por esse debate, porque eles sabem que, no fim das contas, os republicanos criaram uma armadilha para si, insistindo que o Joe Biden não é capaz mais, e a equipe entendeu que ele poderia ir ao debate e, tendo um desempenho forte, a dinâmica da eleição voltaria ao favor deles por enquanto. Claro, tem um longo caminho pela frente, mas a vantagem já pode ser deles. E, na minha experiência, eu sei que o Joe Biden é muito forte em debates. E quando ele está focado, ele consegue transmitir mensagens de uma forma muito eficaz. Então, os democratas viram essa oportunidade de fazer algo um pouco contraintuitivo, fazer um debate mais cedo, para que eles possam começar com vantagem. É arriscado, ninguém sabe o que vai acontecer, e eu sei que nos Estados Unidos, milhões de pessoas acordaram hoje tensos, sabendo que hoje à noite talvez as coisas mudem de direção, mas eu achei a estratégia brilhante. E isso é porque eu vi que os republicanos criaram essa imagem tão perfeita de um presidente atrapalhado que não consegue tomar decisões básicas, que o Joe Biden não vai ter que fazer muita coisa para ganhar o debate hoje. Por fim, eu já pensei um pouco nisso, eu já dei algumas entrevistas na TV americana, porque eu já tive essa oportunidade de enfrentar o Joe em um debate, e as pessoas perguntam, o que você faria se você estivesse no lugar dele? E eu acho incrível, porque quando você está em um debate, é muito bom você ter um plano simples, uma estratégia simples. O Trump, como vocês sabem, tem a personalidade de um bully, né? Quando alguém tem essa personalidade agressiva, o que a pessoa não sabe é receber essa agressividade. Normalmente, quem é agressivo gosta de deferência, de medo. Biden entende o Trump, ele gosta de ser agressivo, focado, e isso traz uma vantagem imediata para ele. O Trump, se ele falar mais alto, se ele for mais agressivo, com aquelas mulheres que eu falei, as eleitores, ele vai ser agressivo. Mas se ele não for agressivo, ele vai ser visto como fraco. Então ele está numa armadilha. Mas o Biden vai poder falar: Trump, você é um criminoso condenado. Isso é um fato nessa eleição. Você foi condenado. E para muitos eleitores, inclusive conservadores, ele ter sido condenado por um júri nos Estados Unidos é uma questão muito importante. Então, se eu estivesse no lugar do Biden, eu falaria isso, eu falaria que ele retirou direitos para mulheres, que ele deu isenções fiscais, reduziu os impostos para os mais ricos, para as pessoas jurídicas, e essas são ideias simples, muito poderosas. Eu acho que o Biden tem uma grande oportunidade hoje para atacar e seguir uma boa estratégia. Então, novamente, eu não quero exagerar. Sempre que a gente fala sobre um debate, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu quero concluir dizendo que, como alguém que já foi um candidato, que já fez campanhas, eu gosto muito quando a campanha toma iniciativa, tenta atacar e assume um risco. Ganhar uma campanha exige assumir riscos. E isso é um sinal muito importante que mostra que a campanha de Biden não vai seguir essa estratégia segura, que é ficar parado e deixar as suas conquistas falarem por você. Isso não teria funcionado nessa eleição. A decisão de fazer o debate demonstra para mim uma abordagem agressiva e criativa, que é o necessário para se ganhar. Então eu estou muito otimista com relação a essa noite. Mas, tendo dito isso, sabemos que a eleição vai ser muito disputada. Ela vai depender de poucos estados,
E com certeza não vai estar decidida até os últimos dias da campanha. Mas mesmo o que eu estou vendo com o debate de hoje, eu fico esperançoso. Com essas dinâmicas que eu citei, eu tenho esperança. E, por último, eu acho que isso vai ser uma conclusão muito boa, porque é algo muito humano. Os candidatos que não têm fome de vitória perdem. O Joe Biden já esteve nesses estados cruciais onde precisamos ganhar. Ele já visitou esses lugares muitas vezes e ainda estamos em junho. Ele já foi até lá, para onde ele precisa ir, com toda essa energia. E ele está dizendo para os eleitores que precisa deles. E que se os eleitores não fizerem nada, nada mais vai funcionar. E isso me traz muita esperança. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Como você citou, tem muita gente que está se sentindo ignorado pela democracia. Que os políticos vão se beneficiar e beneficiar apenas os ricos e esquecer dos pobres. Esse tipo de mal-estar ou inércia com a política ocorre aqui no Brasil, assim como ocorre nos Estados Unidos e em muitos lugares. O sistema eleitoral americano se baseia no colégio americano, né, na representação por colegiados. Isso é feito para eleger presidentes e é uma forma bem indireta de eleger um líder. Então, que papel isso tem? Como vamos melhorar essa crise da representação nos Estados Unidos? Você está certo. Esse sistema do colégio eleitoral cria grandes desafios. Ele não é democrático, né, com D minúsculo. Ele não é uma versão muito boa da democracia. A gente entende que há 250 anos, após a Revolução Americana, esse sistema foi criado como uma forma de entrar em acordo com as forças, porque havia ali uma aliança um pouco difícil entre os diferentes estados, né? Muitas diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos. E isso foi uma forma de entrar em acordo. Era um sistema ótimo há 250 anos, mas hoje em dia é um sistema que não funciona. A Hillary Clinton ganhou do Trump com mais de 3 milhões de votos e não venceu a presidência. Mesmo antes disso, em 2000, Al Gore também ganhou contra o George Bush. Felizmente, em 2020, Joe Biden ganhou o colégio eleitoral, mas a margem foi de 7 milhões de votos. Ele ganhou com mais de 7 milhões de votos. Mas se eles não estivessem distribuídos da forma que foram, talvez ele tivesse perdido no colégio eleitoral. É um sistema quebrado que vai demorar um tempo para se resolver, porque nos Estados Unidos é muito difícil fazer uma emenda constitucional. Isso vai ser resolvido algum dia, mas não será em breve. Agora, a questão estratégica que eu posso citar aqui, que frequentemente é ignorada nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que não é algo importante para quem está analisando os Estados Unidos de outras partes do mundo, é que o que pode mudar toda a realidade do país é que daqui a cerca de 10 anos, sabe, o estado do Texas gradualmente está aumentando e se direcionando ao Partido Democrata. Muita gente está se mudando para o Texas, existe uma mudança demográfica no estado. E se o Texas se tornar um estado democrata nas eleições, isso vai mudar o país a longo prazo, porque realmente ele representa uma parte muito grande do colégio eleitoral. Então, sim, o sistema está quebrado, mas ele pode se corrigir se isso acontecer, porque aí vamos ter um alinhamento entre o voto popular e os colégios eleitorais. Você falou sobre essa inércia. Eu me orgulho de ser democrata no contexto do nosso sistema partidário, mas os democratas são tão culpados quanto os republicanos por permitir que esse mal-estar e essa inércia aconteça.
o Partido Democrata, até a década de 70, tinha um vínculo muito forte com os trabalhadores, que se sentiam representados pelos democratas, começando desde Roosevelt até Lyndon Johnson, John Kennedy, e eu acredito que os democratas se tornaram vítimas desse elitismo. Eles acabaram se voltando mais a Washington, ao poder e ao dinheiro, e não representam tanto o interesse das pessoas. Não existiria um Trump se os democratas tivessem seguido a sua tradição, que teria sido boa para o governo e também teria ajudado a vencer as eleições. É por isso que o Bernie Sanders teve o impacto que ele teve, porque ele voltou àquela história tão bem. O senhor mencionou algumas características de personalidade do presidente Trump. O senhor disse que ele é um bully. Mas a gente tem certeza quem o Trump realmente é? Por quê? Se a gente voltar à história da primeira eleição, nós veremos que, no final, ele estava no final das pesquisas. Ele nem era um candidato importante. Só que, de repente, ele se conectou ao Steve Bannon, se associou a uma nova tecnologia, uma nova maneira de trabalhar nas eleições, de concorrer numa eleição, e ele entendeu que as redes sociais, a internet, eram um instrumento fundamental e que ele poderia, como o Chris Willey, um dos analistas políticos, me disse uma vez, ele poderia fazer um discurso específico para cada grupo nas redes sociais. Então, os Estados Unidos sabem quem é o Trump e é mais fácil hoje disfarçar quem você é para ganhar uma eleição. Nós vemos isso em tantas situações. A sua análise está correta. O Trump está buscando um vice-presidente. Um dos exemplos é o senador do Ohio, J.D. Vance, que é o símbolo do que você falou. Ele tem uma das melhores citações anti-Trump, republicano ou democrata, de quando o Trump estava concorrendo pela primeira vez. Hoje, ele trata o Trump quase como se fosse uma figura do tipo Jesus Cristo. A capacidade que as pessoas têm de mudar e se safar com isso. Porque essa mesma dinâmica de rede social, quando você assume essa nova personalidade, você pode amplificá-la com tanta frequência que as pessoas passam a acreditar que aquilo é verdade. E essa é a história do Trump. O Donald Trump desesperadamente queria, quando ele se casou com a Melania, ele queria que a Hillary Clinton participasse do casamento. Ele queria o status de ter os Clintons no casamento dele. E o Donald Trump, abertamente, era pró-aborto. Ele doou muito dinheiro para os democratas. Eu nunca gostei dele. Já há muito tempo, eu nunca achei ele uma pessoa com uma estrutura forte de convicções. Agora, o oportunismo dele o levou a essas posições que eu mencionei. E aí, quando surgiu a oportunidade, em 2015, para concorrer à presidência, esse mesmo oportunismo o levou a Cambridge Analytica, a ala direita e tudo que a gente vê hoje. A gente sabe, na década de 80, a gente sabe que o Donald Trump é um racista comprometido. Não é difícil ver em tudo que ele já disse hoje, até hoje. Há poucas consistências, mas pouquíssimas nele. Só que esse Donald Trump que ele decidiu ser é o candidato com o qual ele se comprometeu. Ele não pode voltar atrás. É interessante porque eu tive uma experiência quando ele foi eleito, muitas pessoas sabem disso, na noite da eleição de 2016, as projeções favoreciam a Hillary. Eu estava na sede da Hillary para a festa da vitória, o que seria a festa da vitória, e até bem tarde todo mundo acreditava que a gente ia vencer essa eleição. Por fim, ficou claro que as coisas estavam degringolando. Alguém
me procurou um empresário de Nova York e me falou o seguinte: você vai ter que descobrir como conviver com o Donald Trump e como assegurar os eleitores, porque eles vão ficar assustados. E eu percebi o seguinte: talvez o Trump na presidência seja diferente dessa retórica. Talvez ele fique mais moderado. 10 dias depois da eleição, eu fui vê-lo no Trump Tower e parte de mim, embora eu estava com tanta raiva de que ele tivesse vencido, que ele era tão contra aquilo, eu era tão contra aquilo que ele disse, parte de mim queria falar o seguinte: não se preocupa, Bill. Eu pensei que ele ia falar, eu só fiz isso para ganhar a eleição. Parte de mim queria isso para os Estados Unidos e para Nova York. Só que em vez disso, o que eu vi foi alguém que tinha momentos de lucidez e depois momentos de surrealismo. Numa reunião individual, onde a pessoa não precisa fazer de conta, não precisa fingir. Eu me lembro claramente, ele me falou num ponto. Ele falou uma coisa muito normal, que seguida de... Falou assim, olha, 3 milhões de pessoas votaram ilegalmente. Que nós sabemos, todos os estudos, inclusive os estudos dos republicanos, provam que não é verdadeiro. O que eu quero dizer é o seguinte: acho que houve um momento em que o Donald Trump poderia ter sido mais moderado. Se ele tivesse feito isso em 2017, ele poderia ter sido um presidente eficaz e popular. Mas ele escolheu um caminho e ele insistiu nisso. A gente não pode esquecer que o pior extremismo foi de 6 de janeiro de 2021 até os dias de hoje. Na verdade, tudo que a gente achou que era perturbador até 6 de janeiro não é nada em comparação com o que tem acontecido desde então. É por isso que aquele grupo crucial de eleitores moderados, perante esse grupo, ele está se desqualificando. O senhor mencionou que o Biden tem um argumento muito forte, vai ter hoje à noite, porque o Trump é um criminoso condenado. O fato é que o sistema jurídico dos Estados Unidos tentou combater o Trump de uma maneira diferente que foi escolhido pelo nosso sistema. Nós temos muitas semelhanças. Tivemos aqui o nosso dia de Brasília em 8 de janeiro, aqui no Brasil. O nosso sistema eleitoral baniu o Bolsonaro das eleições. Agora, o seu sistema não podia fazer isso. E acabou criando, exibindo um crime eleitoral. Mas não poderia evitar que as pessoas votassem no Trump. Aqui, o nosso sistema jurídico é acusado de interferir na democracia e na vontade da população. Qual que é a sua opinião? O seu sistema ou o nosso sistema? Eu gosto do sistema de vocês. Olha, o que é interessante é que no Congresso americano, um indiciamento já leva à possibilidade de alguém perder o cargo. O que dirá de alguém que está condenado? Alguém condenado e continua concorrendo à presidência. É algo louco. Claro que ele tem direito a recurso. Eu tenho que ser justo. Mas não faz sentido. Na tradição americana, isso não teria acontecido. Não teria feito sentido. Politicamente, eu não estou nem falando juridicamente. É um momento muito específico. E eu não acho que é algo que nós teríamos que considerar normal. É uma combinação de forças que levaram a esse momento, exagerado pela pandemia, como nós vimos nas Escrituras, isso também passará. Mas eu acho que, em termos de sistema, você está certo, não faz sentido empoderar um júri de pessoas normais. É por isso que o problema é tão grande para o Trump. Não foi um juiz. Se tivesse sido um único juiz, sobretudo um juiz
nomeado por um democrata, aí a teoria da conspiração dele faria sentido. Foram 12 pessoas comuns do mesmo estado de onde ele vem, que viram as provas de ambos os lados e decidiram, e isso é importante, o público é inteligente o suficiente. Eles decidiram por unanimidade, essa natureza do nosso sistema, por unanimidade, em apenas 2 dias, que ele era culpado em 34 acusações diferentes. Essas questões específicas, se tivesse levado semanas de deliberação, onde eles chegassem a um impasse, ou culpado para algumas acusações e inocente em outras, aí o resultado político teria sido diferente. Mas esse resultado foi tão convincente que isso nos leva ao que dizem as pesquisas. Ou seja, se a gente pegar todas as pesquisas de opinião, hoje a gente é muito mais cínico com relação às pesquisas no passado, só que nós ganhamos alguma coisa. O que nós vimos nas pesquisas é que muitos republicanos e eleitores independentes disseram que essa condenação seria importante para eles. Ou seja, eles acreditam que são os detentores da lei nos Estados Unidos. Eles estão protegendo a lei nos Estados Unidos. Eles acreditam na essência do sistema americano. E o sistema de júri é a parte mais pura do sistema judiciário americano. É a parte que não está tão suscetível à política. O nível é altíssimo. 12 pessoas precisam chegar a um voto unânime. Eu acho que essa é uma das coisas que pode determinar a eleição. Aqueles eleitores republicanos independentes que não conseguem votar por um criminoso condenado. Muitos vão ficar em casa, não vão votar para o Joe Biden, talvez votem por um outro candidato, mas quando surgiu aquela condenação, é como que a pessoa fica paralisada, ela não consegue votar para alguém que tenha sido condenado, porque na vida inteira a pessoa acredita que se você foi condenado, isso quer dizer alguma coisa. Agora eu queria testar um pouco a sua imaginação, tá bom? Vamos imaginar, só imaginar, que o Trump vença. Vamos imaginar quais seriam as consequências para os Estados Unidos e para o Brasil, e para a América Latina e para o mundo todo. Nós já sabemos que o Trump atentou contra a democracia. Todos sabem que ele pediu que as pessoas fossem para a capital. Isso é um fato. O que você acha que ele faria contra a democracia se ele for eleito? Eu acho que ele vai tentar. Ele tem sido muito aberto com relação ao desejo de retirar os funcionários públicos dos vários níveis, retirar aqueles que têm uma opinião diferente, utilizando ferramentas para se vingar contra os inimigos. Os planos mais recentes deles são muito abertos. O problema do Donald Trump é o Donald Trump. Primeiro, ele sempre é exagerado, ele dá oportunidade jurídica e política para aqueles que são contra ele, porque ele é sempre muito extremista. Em segundo lugar, desde 2016, o Donald Trump reviveu sozinho a força de base do Partido Democrático, do movimento progressista, trabalhista. Nunca houve um melhor recrutador de centro ou esquerda do que o próprio Trump. E essa, em realidade, agora, se ele ganhasse e tentasse subverter as instituições democráticas, ele se depararia com um tipo de resposta pública, com uma resposta de base que não teria sido possível 10 anos atrás. Na verdade, ele deu para as pessoas as ferramentas. Quando você olha nos Estados Unidos, eu mencionei o aborto, mas quando você vê estado por estado, uns esforços extraordinários liderados por movimentos de base, mulheres em estados muito conservadores que conseguem vencer a maioria para respaldar os direitos do aborto, por causa da organização que eles têm. Se
o Donald Trump tentar subverter a democracia, eu acho que ele vai confrontar um tsunami de oposição, diferente de tudo que a gente já viu. Essa é a realidade. O nosso sistema só dá a ele 4 anos. Constitucionalmente, ele não pode se reeleger. Um outro medo que as pessoas têm é se haveria algum conluio com as autoridades. Eu conheço muita liderança militar dos Estados Unidos, sobretudo durante a crise do Covid. Tem uma frase que foi utilizada para descrever a dinâmica da época do Salvador Allende. O exército americano é um grupo de constitucionalistas. Sob muitos aspectos, eles se sentem ofendidos pelo Trump. E, fundamentalmente, eu acredito que o exército as Forças Armadas nunca interfeririam para favorecer o Trump. E mesmo a comunidade de aplicação da lei tem muita simpatia. Essa mesma comunidade também sofreu no dia 6 de janeiro de 2021 na capital. Reconhecem o perigo de forças de direita violentas nos Estados Unidos. E, em última análise, os grupos constitucionalistas. Eu acho que seriam 4 anos muito difíceis. Agora, eu acho que do ponto de vista daqueles que acreditam na democracia, seria manter uma resistência e um combate durante 4 anos, sabendo que a gente vai durar mais do que ele. Vamos imaginar a América Latina. Nós sabemos que os americanos tiveram um papel muito importante nas nossas eleições, nas últimas eleições. As autoridades americanas vieram ao Brasil para enfatizar a importância de seguir a Constituição brasileira e que os Estados Unidos não apoiariam nenhuma tentativa contra a democracia. Ontem, nós vimos uma tentativa contra a democracia na Bolívia, um atentado de golpe que fracassou. Há a possibilidade de isso acontecer se o Trump ganhar? Eu me preocupo muito. Obviamente, eu acho que todos aqui se sentem aliviados de que esse atentado de golpe fracassou. E fracassou por causa da democracia, não por causa do papel nos Estados Unidos. Infelizmente, não é surpresa para ninguém nessa sala que a história dos Estados Unidos com a América Latina não é algo que nós queremos repetir. Como no caso da vitória mais recente do Lula. Eu acho que em 1980 em Nicarágua, os Estados Unidos também foi algo construtivo, tem alguns exemplos, mas poucos exemplos. Então a primeira coisa que eu queria enfatizar, deve haver preocupação com o governo Trump e o que ele faria na América Latina, porque provavelmente ele vai querer pegar essa história e tentar contra a democracia. Mas eu também acho que o mundo hoje está bem diferente, ainda bem. As decisões da maior parte do país são tomadas pelos seus cidadãos e não pelos americanos, que é algo muito bom. Eu não sei, vai ser interessante saber a opinião de vocês. Eu não sei o que teria acontecido se os americanos tivessem adotado uma postura neutra com a eleição do Lula. Eu quero acreditar que a gente está num ponto na história em que os Estados Unidos chegaram a certos limites na sua capacidade de intervir. Pode ser que eu esteja sendo idealista, mas para responder a sua pergunta, no caso de uma vitória do Trump, a gente tem que supor o pior da experiência americana na América Latina, que é algo que vai voltar. Mas eu também diria que pode despertar o que despertou nos próprios Estados Unidos. Se a América do Norte se voltar contra a democracia na América Latina, os latino-americanos vão responder. A gente, às vezes, deixa fora da equação, muitas vezes, a visão das pessoas normais, do cidadão comum. Eu colocaria assim, ninguém gosta de receber ordem, nem na vida pessoal, nem na vida política. Ninguém gosta de receber ordem, sobretudo de alguém que vem de fora.
E se o país tiver essa é, iniciativa intervencionista, eu acho que o mais importante é pensar na possibilidade de isso dar errado e, na verdade, fortalecer a democracia. Vimos grandes tensões no mundo, né? Tanto políticas quanto militares. Estamos vendo guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. O que você acha sobre o posicionamento do presidente Biden sobre o Oriente Médio? Ele apoia Israel e isso é prejudicial para ele nessa eleição? Olha, eu não estou presumindo que isso é prejudicial para ele. Vamos colocar em contexto o dia 7 de outubro do ano passado, quando ocorreu o primeiro ataque. Tanto da perspectiva dos judeus americanos, que são uma grande parte da coalizão do Partido Democrata, principalmente nos estados principais mais importantes para a eleição, mas, além disso, o americano comum, o eleitor americano comum, que obviamente tem algum interesse, né? Porque o nosso voto não é obrigatório, eu queria que ele fosse, mas as pessoas que votam nos Estados Unidos decidem votar. Normalmente isso significa que a pessoa tem algum interesse e alguma informação sobre aquilo. E o eleitor típico entende Israel como um país, como ideia. Eles são muito influenciados pela história da Segunda Guerra Mundial e tudo o que ocorreu depois, e eles têm essa convicção de que os judeus foram oprimidos e que eles precisam de um país. Então, o dia 7 de outubro foi um ataque a essa ideia. E também, claro, isso remete aos ataques terroristas que os próprios Estados Unidos sentiram. Então, não é difícil entender que nos meses iniciais da guerra no Oriente Médio, o Joe Biden estava perfeitamente alinhado à opinião pública americana. E eu acho que ele fez da forma correta. Eu acho que ninguém previa que o primeiro-ministro Netanyahu teria tido atitudes tão contraproducentes e as mortes de civis que são francamente tristes, são algo que realmente afetaram a opinião pública. Eu acho que levou um tempo para o governo Biden perceber essa situação, porque, novamente, a origem desse ponto de vista era muito forte. Mas nos últimos meses estamos tentando corrigir a direção, né? Isso está sendo sentido nos Estados Unidos. Acho que o governo Biden está tendo um alinhamento diplomático e também com a opinião pública americana. E aí a questão é, o que vai acontecer em novembro? O que eu diria é que eu acho que precisamos separar as pessoas que estão protestando, né? Eu não culpo ninguém por protestar, mas as pessoas que estão protestando jamais participariam do processo eleitoral, enquanto quem... Eu estou falando algo muito polêmico aqui? Em comparação com quem realmente mudaria de voto por causa dessa questão. Eu sei que esse grupo de pessoas é muito limitado e eu acho que também falta muito tempo para a eleição. E quem já trabalhou em qualquer eleição sabe que falar sobre uma eleição em novembro, em junho, é como se estivesse a um século de distância, né? Muita coisa vai acontecer ainda. Então, tem muito tempo para quem está... quem defende essa questão possa voltar para o Biden com outras questões. O Biden tem uma relação complicada com o Putin e com a Rússia. O que vai acontecer na Ucrânia se o Trump vencer? E qual vai ser o efeito dessa vitória no resto da Europa? Em que muitas outras eleições também vão ser apertadas entre o lado democrático, entre aspas, e os candidatos da direita. Bom, essa é uma resposta simples. Uma das regiões que eu acompanho muito é a Itália, devido à minha origem, e também o papel que a Itália tem na Europa.
Eu acho que é fácil dizer, após a eleição do Parlamento Europeu, é que a ideia da Europa, a santidade da União Europeia, permanece forte. Por motivos filosóficos, mas principalmente por motivos práticos, porque o europeu médio gosta da União Europeia e não quer que isso seja destruído. Na política, quando você retira algo das pessoas, isso tem um resultado. O problema para a extrema-direita é que eles se rebelaram contra a União Europeia, principalmente no caso do Reino Unido, né, com o Brexit. Isso teve um resultado muito negativo. Os britânicos voltariam para a União Europeia amanhã, se eles pudessem, mas acho que essa eleição que vimos na Europa, no Parlamento Europeu há algumas semanas, vai confirmar essa ideia. Claro que isso não significa que o que acontece em Bruxelas vai ser bem aceito e o pessoal nem gosta da burocracia, mas a União Europeia é vista com olhos positivos. Se o Trump ganhasse, com certeza ele fortaleceria as forças da extrema-direita na Europa, isso poderia impactar certas eleições. Eu acho que, tragicamente, ele imediatamente faria um acordo com Putin para dar uma parte da Ucrânia à Rússia. Eu acho que ele tentaria parar de vender armas para a Ucrânia, para forçar uma integração da Ucrânia na Rússia, e o que eu acho que seria um resultado terrível. Mas eu acho que o Trump não consegue mudar a realidade do pensamento do europeu comum. Eu acho que nessa última eleição, e nas eleições que vamos ver em breve, principalmente no Reino Unido, nos lembram que o centro e a esquerda têm um pouco mais de vida na Europa. Vai ser interessante ver o que vai acontecer na França, em que a esquerda se uniu de uma forma sem precedentes. Isso é uma parte muito importante da equação. Eu sou de centro-esquerda, mas eu acho que os resultados na Índia, que é um país muito diferente, foram chocantes e reafirmaram o que uma união pode trazer para a centro-esquerda. Na Europa, mesmo o fato de você ter um grupo unificado na França é algo chocante. Eu acho que o Trump não vai impedir tudo isso de acontecer. Na verdade, eu acho que, novamente, ele está incentivando as forças progressistas a se organizarem. Os Estados Unidos está com um bom nível de desemprego, um desemprego baixo, apesar do presidente Biden não conseguir implementar grande parte de seus planos. Todas as coisas que ele queria fazer para a infraestrutura, para criar empregos e injetar capital na economia, principalmente porque houve essa disputa no Congresso. A gente passou por isso no Brasil mais ou menos da mesma forma. Você acredita que o nosso sistema presidencialista ficou ultrapassado por causa da polarização, por causa dessa disputa entre a direita e a esquerda, estar tão acirrada, reproduzindo a sociedade dentro das câmaras de representantes? No fim das contas, você acredita que isso impede os presidentes de avançar a política? Com certeza. O governo federal americano, de certa forma, já está paralisado nas últimas décadas por causa disso. Porque frequentemente o voto fica dividido, né? Então, é um sistema altamente questionável para termos avanços sociais. Os fundadores do país queriam um equilíbrio. Eles queriam impedir que o país voltasse à monarquia. Eles queriam evitar o extremismo. Eles queriam impedir que decisões alienassem uma região à outra. E, de certas formas, isso funcionou. Mas agora a gente está quase virando uma caricatura dessa visão original, porque poucas coisas conseguem avançar. Então, em muitos países, o que você acaba precisando é de um consenso político para que a gente possa resolver alguma coisa ou repensar as nossas instituições. Eu acho que a democracia, por definição, está se tornando cada vez mais complexa, mais diversa, porque a nossa sociedade tem mais informações. Então não é surpresa que ela esteja se tornando mais difícil. Mas a gente precisa ter uma abordagem melhor.
O meu sonho, eu adoro essa ideia de uma mudança estrutural. Eu não sei se isso seria possível. Eu acho que a gente está vendo uma mudança política. Pelo menos nos Estados Unidos, da perspectiva dos democratas, se os nossos eleitores votassem, o país seria muito diferente. Novamente, às vezes é difícil entender isso num país em que o voto é obrigatório, mas eu nunca duvidei. E eu acredito que as pesquisas eleitorais são muito uniformes em dizer isso. O americano típico vai acreditar fortemente no direito da mulher a escolher. A grande maioria, existe uma grande maioria que defende a legislação em restringir o porte de armas. A maior parte dos Estados Unidos quer um controle sobre as armas de fogo. Uma grande maioria defende retirar o dinheiro das empresas e dos mais ricos da política. Isso é muito uniforme. E também busca impostos mais altos sobre os mais ricos. Mas o nosso sistema de governo não representa tudo isso. Então eu acredito, da minha perspectiva como democrata, que como a gente tem a maioria em todas essas questões, a gente representa o que os republicanos não representam. O que a gente está errando vocês sabem aquela frase que que não existe em português, que é: o médico não sabe se curar. A gente tem muitas coisas que a gente pode resolver no nosso sistema e aí a gente vai ter acesso a essa maioria. E olha, se vocês quiserem abrir para perguntas do público, a gente também está aberto a sugestões. Podemos dizer que o Trump e o Biden têm algo em comum, que seria a China. A China é um inimigo íntimo para os dois, né? Sim, com certeza. E isso foi uma mudança poderosa na política americana. Você disse muito bem. É engraçado quando você vê dois governos concordando mesmo discordando tanto, né? Isso teve um grande efeito sobre os Estados Unidos e para os dois partidos, porque eu acredito que a liderança chinesa agora exagerou bastante, né? Em direitos humanos, em Taiwan, sobre o comércio exterior. Então, eu acho que sim, existe uma grande frustração nos Estados Unidos, mesmo da base, com relação à China. A questão é que isso não decide para o eleitor escolher entre partidos. Você fez uma pergunta sobre a Rússia. Durante muitas décadas, a gente aprendeu que a Rússia ou a União Soviética era o principal inimigo dos Estados Unidos, era uma parte da cultura americana. E isso sumiu, né? A Rússia agora é uma abstração e agora a gente só pensa na Rússia por causa da guerra contra a Ucrânia. Mas a China é algo que a gente sente todos os dias nos Estados Unidos devido à realidade econômica. E há um grande ressentimento com relação à China. Isso acaba não distinguindo entre partidos, mas acaba sendo um consenso interessante, porque os dois partidos decidiram ser mais agressivos contra a China. E isso, na verdade, tem um apelo para o público americano. Queira a China admitir ou não, é por isso que grandes empresas no mundo estão saindo da China. Por isso e por outros motivos, né? Então, passando a sua fabricação ao Vietnã, Indonésia, Malásia e outros países. É muito interessante porque, mesmo assim, os líderes na China não se importam. Eles não percebem que esse extremismo está tendo esse efeito multiplicador muito poderoso. Qual seria ou qual será o papel das questões de gênero, raça e orientação sexual nessa eleição? Essas questões são muito fortes no Brasil. Isso acaba impulsionando o eleitor, e eu acredito que nos Estados Unidos também. Então, qual vai ser o papel dessas questões? Bom, cada uma é diferente. A orientação sexual já foi uma questão muito divisiva nos Estados Unidos, e os republicanos foram muito espertos, infelizmente, em seguir
e destacando os medos culturais das pessoas e usando isso para dividir as pessoas como ferramenta política. Isso não é possível mais. E eu acho que podemos dizer que existe um grande medo na comunidade LGBT, na comunidade gay, com relação à direção que o país pode seguir sob a liderança do Trump, porque é o mesmo que aconteceu com a decisão sobre o direito ao aborto, né? Isso também pode acabar retirando direitos para os LGBTs. Então isso acabou unindo esse eleitorado. Com relação à raça, os republicanos historicamente buscam os eleitores brancos, né? Então eles estão tentando trazer questões raciais para se falar sobre o crime, mas isso não está tão claro. O que eles estão fazendo é falar mais sobre imigração, sobre a fronteira. Então eles não estão tentando, pintar os democratas como negros demais. E agora eles estão falando que os democratas são latinos demais devido à crise imigratória na fronteira. E eu acho que os democratas precisam ser mais considerados com relação à fronteira, porque a gente criou um pouco dessa questão, a gente incentivou um pouco essa questão. Mas acho que com relação a tensões raciais, isso com certeza será significativo na eleição. O governo Biden está recentemente tentando reduzir isso através de algumas iniciativas, mas isso com certeza é um fator muito decisivo nessa eleição. Além da ironia moral, né, porque somos um país que deveria se basear em igualdade, as nossas cartas de direitos são grandes marcos na história de igualdade. Mas essa energia em rejeitar imigrantes da América Latina, enquanto a gente ainda passa por uma crise de trabalho, vocês sabem, né, que os Estados Unidos estão com uma taxa demográfica decrescente. Então, não faria sentido fechar a fronteira, mas gênero, para mim, com certeza é a questão mais decisiva. A decisão vai se basear nisso. Eu falo isso há meses e eu realmente acredito piamente nisso. No nosso sistema, as mulheres votam muito mais do que os homens. Em algumas eleições nos Estados Unidos, em certos estados, o percentual de eleitoras mulheres chegou próximo a 60%. Então não é aquela representação demográfica natural das mulheres. Temos muito mais mulheres. Então é importante entender que as eleitoras mulheres são mais motivadas, a diferença entre os partidos está quase que perfeito agora. Os republicanos não têm muito o que dizer para as eleitoras e eu acho que é isso que vai decidir a eleição. E é tarde demais para os republicanos corrigirem essas questões. Em inglês, eles dizem que às vezes você tem um acidente em câmera lenta. Os republicanos tiveram muito tempo para buscar uma mensagem para passar para as eleitoras mulheres e eles não conseguiram. E essa é uma questão em que eles não têm nada. Eles foram a um nível tão extremo com relação ao aborto que eles não conseguem voltar atrás. E para piorar as coisas, em Alabama foi aprovada uma lei contra a fertilização in vitro. E para muitos americanos, inclusive conservadores, a fertilização é algo da família, um direito que as pessoas querem ter se elas não conseguem ter filhos. Então, agora os republicanos estão sendo vistos como opositores a isso também, algo que também vai favorecer os democratas. Hoje, vocês estão com a menor taxa de assassinatos dos Estados Unidos, de homicídios. O que mudou nas leis durante o governo Biden? E o que poderia mudar se o Trump vencer? Eu quero dar crédito para o governo Biden, mas algumas leis foram aprovadas para controle de armas
Foi um passo importante depois de décadas sem progresso nessa questão, mas o que aconteceu foi o final da pandemia. Nós, em Nova York, eu fui prefeito durante 6 anos antes da pandemia e depois 2 anos no início da pandemia. Nós tivemos uma queda nos crimes, nos homicídios, com estratégias agressivas que estavam funcionando. Depois, a pandemia intensificou a violência com armas. Isso não foi muito bem entendido. A gente sabia que as pessoas estavam desesperadas, muita emoção envolvida. Agora, por que levou a um aumento tão forte de violência com armas? Acho que isso não foi muito bem compreendido. Agora, os Estados Unidos saíram dessa situação, revertendo a norma pré-pandemia. Eu diria que o Biden pode sim receber crédito por isso. Dito isso, nós temos muito mais a fazer em termos de controle de armas. É uma questão ainda muito mal resolvida. Agora, onde o público americano começou a perceber, e eu não tenho informação suficiente para entender o que acontece aqui, mas lá, aqueles assassinatos em massa são uma realidade lá, e é algo bastante perturbador, sobretudo para os pais, porque alguns desses assassinatos em massa aconteceram nas escolas, e infelizmente vocês vão ver cada vez mais energia para promover reformas. Fica claro para mim que uma política mais leniente reduziu a falta de prisões jovens, sobretudo, reduzindo a violência nos Estados Unidos. Agora, a imagem de drogados nas ruas, do fentanil, drogas, mesmo as pessoas que fumam maconha na maior parte das cidades americanas, pouco impulsionado pelo discurso conservador. Eu acho que existe um consenso crescente nos Estados Unidos com relação ao consumo de maconha. A nossa experiência em Nova York sugere que quando você reduz as prisões desnecessárias, você reduz o número de pessoas nas cadeias e você acaba reduzindo o crime. A gente fez isso em Nova York. A gente reformou a lei sobre maconha com um foco de reduzir o número de pessoas encarceradas. Isso reduziu a taxa de crime. Maconha é algo tão comum. Por que o movimento de legalização ganhou tanto impulso? Porque deveria ter sido legalizada. Eu acho que vocês verão essas leis aprovadas em muitos estados, chegando até a legalização no nível federal. Isso vai ser saudável para o nosso sistema jurídico. As drogas mais perigosas, fentanil e que tais, não têm epidemia de opioide nos Estados Unidos. Isso foi exacerbado pela pandemia, mas continua sendo algo forte. Eu não acho que haja uma ramificação puramente eleitoral para isso. Eu acho que os republicanos tentaram criar uma situação de desorganização generalizada, e eles pegaram essa crise dos opioides e incorporar isso como uma parte do quebra-cabeça de desorganização, controle de fronteiras, por exemplo, que seriam outro, os protestos com o que está acontecendo em Gaza. Essa é uma estratégia clássica dos republicanos. O Richard Nixon ganhou a eleição presidencial de 68 com base nesses protestos. Eu acho que existe um impulso americano para promover a ordem. Então, essa crise com opioides é uma parte pequena dessa equação. Uma maior vai ser no outono. O que vai acontecer com o crime, controle de fronteiras e os protestos contra o que está acontecendo em Gaza? Eu ainda tenho perguntas, mas eu acho que eu tenho que ser generoso e deixar os nossos participantes fazerem perguntas. Você é um igualitário. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Muito obrigada. Eu acho que falo um pouco em nome de todos. Que honra, que prazer ouvi-lo e estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu queria que o senhor
falasse o seguinte: estamos aqui num ambiente fechado, claro que temos que tocar na questão de políticas externas, porque é aí que Brasil e Estados Unidos, mesmo no governo Biden, ainda podem encontrar espaço de desacordo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho nas possibilidades de tornar os Estados Unidos entenderem a posição do Brasil, porque não é que nós somos contra os Estados Unidos. Existe muita inclusão no mundo. Como é que o senhor vê isso, a nossa posição sobre essa questão? Muito obrigada. Muito obrigada, senhora embaixadora. Já há muito tempo eu sinto que os Estados Unidos têm uma visão contraditória sobre a América Latina como um todo, e o Brasil como a parte mais importante da América Latina. Nós queremos uma aliança e suporte da América Latina, só que mesmo assim não queremos tomar as medidas que levem a isso. Na minha opinião, nós poderíamos ter uma política mais clara nos Estados Unidos, porque o Brasil se tornou um player mais importante na economia global. Nós temos que apoiar isso e entender, como a senhora disse, o Brasil vai ter suas próprias necessidades, seus próprios pontos de vista. E isso é normal. Se nós quisermos uma aliança, nós temos que agir dessa maneira. Eu acho que ainda estamos perdidos no passado. Eu acho que a equação nem é complexa. A gente melhorou um pouquinho. Tem essa ideia muito estranha sobre algumas das perguntas de imigração. Nós podemos ser construtivos para atacar as causas raízes. Claro que nós podemos ser construtivos. Essa ideia não é estranha. O estranho é a nossa abordagem. As pessoas que entram nos Estados Unidos, que vêm da Venezuela, do Haiti, da América Central, de países em crises profundas. E nós não nos perguntamos suficientemente o que nós fizemos para ajudar a criar essa crise. Porque em quase tudo tem uma raiz nos Estados Unidos. E o que nós vamos fazer se nós quisermos mudar essa situação? Como manter políticas durante décadas para mudar a realidade, que começaria com uma abordagem pró-democracia muito forte. Eu acho que, sem entrar em muitos pormenores, em geral, a política externa americana para a América Latina se perdeu no passado, é pouco criativa, não é respeitosa o suficiente da soberania, mas poderia ser intervencionista. Há uma visão progressista de investimento, só que nós não chegamos lá ainda. Nós não somos os intervencionistas no passado, onde nós éramos antidemocráticos, e nem estamos trabalhando com os países para que eles sejam o mais forte possível. Estamos nesse meio, nesse emaranhado um pouco confuso. Eu sou Ivan Finotti, da Folha de São Paulo. Eu tenho duas perguntas. Qual o seu papel na campanha do Joe Biden? O senhor é membro oficial da equipe? A outra pergunta sobre o debate de hoje à noite. Que conselho o senhor daria para o Joe Biden agora, para o debate de hoje, para enfrentar o Trump? Eu sou membro da equipe, no sentido de que eu tenho trabalhado muito em Michigan, estou lecionando na universidade. Eu não represento a campanha, eu não sou membro remunerado, nem faço parte da liderança, eu sou um apoiador e eu tenho tentado ativamente ajudar a campanha como apoiador voluntário. O conselho para hoje à noite, assim como no discurso de Estado da União, se o Joe Biden pudesse pegar aquele discurso do Estado da União, proferido meses atrás, e tirar algumas das linhas interessantes, porque ele teve mensagens muito importantes nesse discurso. Se ele pudesse repeti-las de maneira consistente hoje à noite, ele vai ganhar o debate. Eu acredito piamente nisso. Não é só a mensagem, foi a assertividade, a agressividade. Aquela noite chocou as pessoas de maneira positiva, porque ele controlou a situação. Ele retirou o cargo,
Ele usou a sua capacidade de controlar a sala e ele foi o melhor que ele podia ser. Hoje à noite, ainda bem que é uma coisa natural para ele. Ele tem que ser o presidente dos Estados Unidos. Ele tem que ser a pessoa que está liderando e que possa dizer: essas são as coisas que eu estou fazendo e é isso que nós temos que fazer. A campanha precisa continuar falando sobre o que tem que ser feito. As pessoas estão sofrendo com a questão da inflação. O governo Biden fez um trabalho incrível na área da saúde, reduzindo o custo dos medicamentos, o custo da insulina. Nós temos que ouvir mais sobre isso, porque essa é uma resposta direta à inflação. Mas fora isso, sobre o ataque, ficar no ataque, ficar na ofensiva, repetir o máximo possível: Donald, você é um criminoso condenado. Se eu fosse o Joe Biden, eu repetiria isso 10 vezes hoje à noite. Repetir quantas vezes possível. Por que você retirou das mulheres o direito de escolher? Porque as pesquisas dizem que ainda há americanos que não associam diretamente essa decisão ao Trump, embora isso jamais teria acontecido sem ele. Essa é uma oportunidade para o Biden amplificar isso. Eu acho que se ele ficar no ataque, ele vai ganhar. Oi, bom dia, eu sou o Rafael, da Exame. Sr. de Blasio, o Trump provavelmente vai atacar o Biden sobre a imigração e a inflação. Como é que o Biden pode responder, sobretudo na questão da imigração? Muito obrigado. Eu acho que você está certo. Eu acho que essa vai ser a questão mais delicada. Eu acho que a resposta tem que ser visionária, ou seja, dizer: nós podemos resolver esse problema com uma reforma imigratória abrangente. O que eu quero fazer é tal. Você vai trabalhar comigo? Porque o Trump jamais vai dizer sim. Você deve se lembrar, o George W. Bush tentou uma reforma migratória, nem o próprio partido apoiou. Então eu acho que a melhor resposta do Biden é dizer: é isso que nós temos que fazer. Você vai se juntar a nós ou não? Porque o seu partido nunca se juntou a nós. E pelo menos neutralizar essa questão. Com relação à inflação, eu quero que ele fale das coisas que o governo fez, sobretudo o custo de saúde. E depois da moradia, o custo de saúde é a principal preocupação do americano. Mas eu acho que essa é uma outra área em que ambos vão estar na ofensiva sobre o que eles querem fazer e dizer: você vai se juntar a mim. Ele fez isso sobre questão de seguro, Medicare, durante o discurso do Estado da União sobre a Previdência. Claro que essa é uma oportunidade para ele dizer o seguinte: se você quiser falar de inflação, vamos falar sobre como proteger a situação econômica das pessoas, proteger o Medicare, a Previdência, e o seu partido tem ameaçado retirar isso. Só repetindo essa mensagem ele já vai ganhar. Falar o que ele fez para reduzir o custo da saúde e a outra coisa, eu voltaria aos incentivos fiscais que o Trump deu para as empresas, dizendo: olha, você tirou dinheiro do bolso da classe trabalhadora e deu para os mais ricos. O Biden vai ter que absorver alguns ataques. Como em qualquer debate, ele nem sempre vai ter a resposta perfeita, mas ele precisa contra-atacar. Essa é a minha opinião. Eu acho que há muitos jornalistas que adorariam falar com você. É tão importante para nós que você fale com eles, porque você vai formar a opinião pública sobre esses assuntos, não só das pessoas que estão aqui. Então, eu gostaria que você fizesse os seus comentários finais e muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Bom, eu vou concluir primeiro agradecendo. Vocês foram muito gentis me dando a oportunidade de dividir algumas das minhas opiniões. Espero que vocês tenham percebido que isso veio do coração. A minha preocupação com o meu país, sabendo que o meu país tem um impacto no mundo inteiro, mas também a minha esperança. Eu vou concluir com uma nota de esperança. Eu acho que nenhum de nós teria escrito esse roteiro. Eu nunca imaginei o Donald Trump ou o trumpismo nessa forma.
E eu tenho participado da política americana há décadas. Se você tivesse me dito, no primeiro dia de 2015, me dizendo, olha, essa eleição vai ser assim, eu teria dito, você está louco. Então, como muitos americanos, a gente tem que ter humildade sobre aquilo que nós não vimos nem entendemos. Mas o que eu entendi foi que as pessoas ficaram muito frustradas. Que o americano comum sente que a situação piorou e piora há muitos anos. Que o sonho que nós tínhamos, esse sonho americano, cada geração indo melhor do que a anterior economicamente, isso está bem problemático hoje em dia. Na verdade, para os jovens americanos, para os meus filhos que têm 26 e 29 hoje, eles não estão começando com essa premissa que eles vão se dar melhor do que os pais. Eles começam com a suposição que eles vão estar pior do que os pais. Isso é algo típico no país inteiro. Na verdade, muitos jovens com 20 e 30 anos estão tendo que morar com os pais porque não tem como pagar uma moradia. E eu vejo isso em outras partes do mundo, na Europa também, onde essa ideia de que continuamente a gente vai crescer uma mobilidade ascendente e essa inclusão está um pouco perturbada. A oportunidade que o Trump aproveitou foi usar esse ressentimento e esse medo, mas de maneira negativa. A contra-oportunidade é dar uma abordagem positiva. Eu acho, como alguém que apoiou Bernie Sanders em 2020, eu acho que ele viu a oportunidade de reverter essa frustração para uma visão um pouco mais positiva. Eu acho que há mais disso para o futuro. Então eu tenho esperança de que as mesmas condições de base podem levar a uma visão mais progressista e positiva para a nossa sociedade. Agora, a última coisa, e vou concluir com isso, é a própria mobilização, o despertar da democracia, que foi ironicamente causada pelo Donald Trump. Às vezes, a gente só valoriza as coisas quando elas nos são tiradas ou estão prestes a serem retiradas. Para muitos americanos, a gente subestimou a democracia e esqueceu de que você tem que conquistar a democracia em cada geração. E eu nunca queria dizer para vocês que o Donald Trump seria o mensageiro perfeito, mas nesse caso ele foi o mensageiro perfeito, por exemplo, negativo. Ele despertou tantas pessoas, lembrando essas pessoas que elas precisam assumir a propriedade da sociedade. É por isso que eu acredito piamente, no fim das contas, que a democracia americana vai se fortalecer. Porque quando as pessoas sentirem que aquilo, a democracia pertence a elas, elas vão agir de maneira diferente. Todos nós envolvidos temos muito trabalho por fazer, tenho certeza que isso é verdade aqui também, e toda vez que eu falo com o público de pessoas influentes, eu sempre digo, não se esqueçam da sua própria capacidade de influenciar. Nós sempre temos que inspirar os outros, de lembrá-los a se envolverem. Nós temos que liderar pelo exemplo. A boa notícia é que a maior parte das pessoas só querem uma sociedade decente, justa, um certo nível de segurança. A maior parte das pessoas não estão pedindo demais. O lindo é que dá para ter isso num contexto democrático. Você pode ter direitos, liberdade e a sensação de que pode viver a sua própria vida. E esse impulso, o direito de viver a vida como você quiser é muito poderoso, mas sob muitos aspectos a gente esquece de enfatizar como isso é lindo e como seria horrível se a gente perdesse isso. E o Trump nos lembrou disso. Para todos nós, no meu país, nós temos muito trabalho por fazer pelos próximos 4 meses. Eu disse para vocês, eu acredito que as pessoas vão fazer o seu trabalho e vão trabalhar duríssimo. E é por isso que eu acredito que o Joe Biden será o nosso presidente novamente no ano que vem. Muito obrigado a todos. Obrigado.